Eu sou Arthur Sampaio e vou apresentar a introdução do trabalho. Visto que o adubo industrializado está cada vez mais caro, o adubo orgânico se tornou uma ótima alternativa, pois além de suprir as necessidades do vegetal e aumentar sua produtividade, ele tem a possibilidade de ser feito no quintal de casa, com a capacidade de ser utilizado para hortas de consumo próprio ou até para a comercialização de hortaliças. Esse método não possui uma origem definida, mas parte da ideia de que a vida se desenvolve a partir da morte. É partindo dessa premissa que se transformam as matérias-primas, que são geralmente descartadas de restaurantes e até feiras, em um composto rico em nutrientes e se assegura a sustentabilidade orgânica. A sustentabilidade é o ideal de produzir e suprir necessidades do presente sem afetar o futuro, ou seja, produzir de maneira consciente. Sou Fernando Antônio e eu vou apresentar os objetivos gerais do trabalho. Objetivo geral. O objetivo geral do grupo é promover uma maneira mais barata, segura e natural para a agrícola familiar, visando a sustentabilidade, diminuir custos e evitar o descarte de resíduos orgânicos de maneira inadequada no ambiente. Visto que a procura por alimentos orgânicos aumenta cada vez mais na sociedade, o nosso terceiro objetivo é fornecer alimentos livres de qualquer contaminação e também possibilitar o cultivo de alguns vegetais no quintal. Eu sou Gustavo e eu vou falar sobre os objetivos específicos do trabalho. Nosso objetivo é economizar e aumentar a produção de uma maneira mais barata, pois se o adubo for feito pela própria família, os custos serão mínimos, consequentemente aumentará o lucro e favorecerá os agricultores ao final do cultivo, porque eles conseguirão colher seus próprios vegetais nas hortas de suas casas e assim, de maneira barata, comprando apenas os baldes, a torneira, para conseguir fazer o método da compostagem, eles conseguirão já ter esse adubo para colocar nas suas próprias hortas e assim ter um maior cultivo das plantas, conseguir comercializar esses produtos. E também a gente pretende ajudar pequenos produtores cacerenses inicialmente a terem um plantio saudável com um adubo de fácil acesso, porque eles mesmos produzirão ou a gente disponibilizaria para eles, né? Só que seria de forma paga, mas a princípio seriam eles mesmos que produziriam seus quintais, e um curto período de tempo, visto que se o adubo for feito por uma composteira deles mesmos, pode estar pronto em até 3 semanas, e esse tempo varia a depender do método e também da quantidade que a pessoa deseja fazer. Então seria um modo muito melhor e mais econômico para os produtores conseguirem fazer seu próprio adubo do que ter que comprar o industrializado, que tem, querendo ou não, teve uma alta no preço, e para eles seria um método um pouco mais fácil. Oi professora, meu nome é João Bento. Hoje eu vou falar sobre metodologia e os resultados finais. Bom, agora eu vou falar sobre metodologia. A metodologia utilizada por este grupo foi pesquisar alguns artigos conhecidos como Embrapa e pesquisar alguns vídeos tutoriais na plataforma YouTube. O método utilizado foi a compostagem, que consiste em encher o recipiente número 1 e logo em seguida trocar de lugar com o recipiente número 2, fazendo assim com que os materiais decompostos fiquem na parte central da composteira. O recipiente de número 3 não é alterado, porque é nele que o churume vai ficar localizado. O conteúdo que é utilizado para encher os recipientes 1 e 2 é basicamente resíduos orgânicos vegetais e cascas de ovos. E agora os resultados finais. Bom, ao final do processo de compostagem, vimos que a massa e o volume foi reduzido em até 55%. Ou seja, de todo aquele resíduo orgânico que colocamos dentro da composteira, restam menos da metade do volume da massa. Um exemplo é, se colocássemos 100 kg de resíduos orgânicos dentro de uma composteira,
Ao final de todo o processo, teríamos apenas 45 quilos de todo aquele resíduo. Bom, eu só voltei aqui só pra falar que esse videozinho que tá passando aí na tela, e eu vou deixar passar, só tô colocando ele pra mostrar como se dá o processo de fazer a composteira e o processo da compostagem em si. Então, o vídeo tá aqui em algum lugar, e então fiquei com o vídeo. Tchau. 1 e 2. Furos de 3 mm a 5 mm são suficientes para o escoamento do chorume e não permitir a saída de terra. Feito isso com a base, fure ao redor na parte superior, próximo à tampa dos baldes 1 e 2. Isso facilita a entrada de oxigênio, importante na decomposição dos resíduos. Agora, com a ajuda de uma faca, retire os centros das tampas dos baldes 2 e 3, deixando uma borda que servirá de apoio na hora de empilhar os baldes. Podemos agora montar a composteira. O balde 3 é o primeiro na montagem. Ele não tem furos na base e nem na lateral, e recebe uma tampa com abertura no centro. Em cima deste, vem o balde 2 com furos na base, nas laterais e tampa com abertura no centro. O balde 2 funciona como um compartimento de reserva que irá substituir o balde 1 quando este estiver cheio. O balde 1 tem furos na base e na lateral. Ele é colocado sobre o balde 2. E sua tampa não deve ter abertura. Está pronta a sua composteira. Agora, vamos aprender a usá-la. Encha o balde 1 com 1/4 de terra. Coloque os resíduos em um montinho, de preferência cortados ou triturados, para facilitar a decomposição. Cubra os resíduos com o dobro de matéria seca como serragem, folhas secas, resto de poda, etc. Feche o balde e deixe em local arejado como quintal ou varanda. Não é necessário acrescentar água, pois a umidade dos alimentos já é suficiente. Mexa o conteúdo do balde em média 2 vezes por semana. Quando o balde 1 encher, troque-o de lugar com o balde 2 e comece o processo novamente. Colete o chorume acumulado no balde 3 a cada 15 dias. Você pode utilizá-lo diluindo em água 1 medida por 10 de água, pois este é um excelente adubo natural. Depois de cheio, o conteúdo dos baldes levam de 30 a 40 dias para ficarem prontos para uso. Nesta etapa, você pode ainda acrescentar minhocas que aceleram o processo de decomposição e enriquecem o adubo.